O que você sentiria se você visse as mãos de Jesus e o lado onde ele foi traspassado? Foi esta situação que viveram os discípulos e nós vamos estar lendo este versículo único da palavra de Deus para a nossa meditação neste dia. Eu quero já saudar a você com a paz do Senhor Jesus e este texto, portanto, está em de João, capítulo 20 e versículo 20. O versículo diz: "E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor." O contexto deste versículo aqui é Jesus já ressuscitado. Nós, nestas últimas meditações, estamos caminhando, já terminando praticamente o Evangelho de João, às segundas, quartas e sextas, nós temos estudado o Evangelho de João, e nós sabemos que Jesus já apareceu para Maria Madalena e agora também ele apareceu no lugar onde os discípulos estavam, e nós, na semana passada, falamos da sua apresentação, não é? Quando eles temeram e ele disse: "Pai, seja convosco", e agora neste segundo versículo, o que ele faz a seguir é mostrar as suas mãos e o seu lado. E nós, com certeza, vamos nos lembrar, e é algo interessante que acontece assim, é que as mãos de Jesus, apesar de estar com o seu corpo ressurreto, há um propósito de Deus, há um propósito de Deus para que estas marcas permanecessem visíveis. É claro que Jesus já não está no nosso corpo mortal, mas sim um corpo revestido de incorporeidade, o corpo que ele, né, pode se apresentar, não é o corpo que ele apareceu aqui para nós, e que aqueles discípulos puderam vê-lo ali. No entanto, um corpo que não precisou bater na porta e esperar a porta abrir para entrar. Enfim, são mistérios da realidade de um corpo agora glorificado. Mas o fato é, e o interessante é, de que Deus permitiu que estivesse ali com certeza a marca daqueles grandes e grossos cravos que alguns dias antes deste acontecimento entraram, perfuraram a mão, que ali sim era a mão física, como qualquer um de nós, de Jesus. E também com certeza o buraco ou a marca da lança que traspassou, não é, a costela, o lado de Jesus, e com certeza algo feio de se ver, mas que Deus permitiu que estas marcas permanecessem neste corpo de Jesus, agora visível. E veja que até quando ele aparecerá para salvar a nação de Israel no fim do tempo de grande tribulação, quando ele aparecer, não é, montado no seu cavalo, no texto bíblico fala que ele mostrará as suas mãos, e quando eles verem, não é, os buracos nas mãos de Jesus, vai ser quando eles por fim reconhecerão que realmente aquele Jesus histórico, aquele Jesus que veio, era o Messias deles prometido. Então, essas marcas estavam ali, mas uma das coisas muito interessante é o que eles sentiram naquele momento. Diz o texto mais uma vez: Jesus, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos, o que aconteceu? Se alegraram vendo o Senhor. É porque naquele momento, aleluia, eles não estavam vendo Jesus sofrendo, eles não estavam vendo Jesus morto, pelo contrário. Há alguns dias atrás, eles tinham visto com seus olhos o sofrimento de Jesus. Eles estavam sabendo que o corpo de Jesus estava dentro de um túmulo, ou seja, o seu amigo, o seu Messias, o seu Salvador, o seu mestre, o seu Raboni tinha morrido. Mas agora não tem como não se alegrar. Por quê? Porque Jesus estava numa posição, num momento de vitória. Ele estava ressurreto, ele estava vivo e ele estava ali adiante dos seus amigos. Agora, pela primeira vez, os amigos ali juntos, e Jesus chegou com eles. Mesmo que Jesus mostrasse marcas de sofrimento, não é? Eles não se entristeceram por estas marcas, pelo contrário, a alegria da vitória, da posição, daquilo que Deus concedeu, não é, a eles, a Jesus, de estarem juntos ali, era maior. Então, Jesus venceu a morte e ele estava vivo, portanto, uma posição de vitória. Ora, quando eu penso nisso e trago uma aplicação para as nossas vidas, eu quero lembrar que nós carregamos marcas também.
concretamente, ou seja, fisicamente, nós podemos nos lembrar como igreja do apóstolo Paulo. Ele mesmo diz, eu carrego comigo as marcas de Cristo, e muitas dessas marcas, segundo as suas palavras, eram físicas, eram das chicoteadas, das chicotadas que ele recebeu, era do sofrimento físico, não é? Que fizeram Paulo passar. Com certeza ele tem e teve muitas marcas de tristezas, marcas emocionais na sua vida, mas muitas das marcas que ele se refere são marcas físicas, não como as de Jesus, de serem perfurados, mas da muita dor que ele passou. No entanto, estas marcas, em uma das suas cartas que ele escreveu, se não me engano, aos Filipenses, ele diz que agradecia a Deus porque, por causa destas marcas, por causa deste sofrimento, os irmãos tinham mais ousadia para falar o evangelho. Ou seja, as marcas que, apesar de serem em si um símbolo de tristeza, um símbolo de sofrimento, um símbolo de perseguição, para a igreja tornava-se um símbolo de alegria, um símbolo de fortaleza, aleluia. Por quê? Porque este missionário, porque esta pessoa não estava na posição de sofrimento naquele momento, mas estava numa posição de vitória. E a carreira do crente, o caminhar do crente é esta sequência, uma após outra. De quê? De sofrimento, de perseguição, de problemas e de vitórias. E nós temos um problema e nós passamos, às vezes, pouco tempo, às vezes muito tempo, até que o Senhor nos concede a vitória. Nós sofremos uma perseguição e nós vamos caminhando. Às vezes, outro problema vem, conseguimos a vitória do primeiro ou do segundo, e este passar era a vida de Paulo. A vida do apóstolo Paulo era assim. E a nossa vida, de maneira geral, era assim também. Mas quando nós temos uma marca, quando nós temos uma destas marcas, seja física, sejam emocionais, que foram sofridas no campo de batalha do reino de Deus. Eu não estou falando de outras marcas. Eu estou falando daqueles que pagam preço de perseguição, de sofrimento, de vários tipos, emocional e físico também, não é? Por causa da sua fé, por causa da sua missão, por causa do seu chamado. Quando nós temos esta marca e olhamos para ela como no passado, ou seja, se estamos aqui e falamos de algo que aconteceu, nós carregamos como uma cicatriz, para dizer assim, não é? Que estava ali na nossa história, nós já não estamos naquela posição. Um é o momento da chicoteada que, por incrível que pareça, Paulo e Silas ali naquele cepo ou naquela prisão, nós encontramos eles ainda com a capacidade e a graça de cantar ao Senhor Jesus, de orar, aleluia, de estar ali felizes, como diz a palavra, por estarem sofrendo pela causa do Senhor, pelo reino de Deus, aleluia. Mas o interessante é que depois de sair dali, as marcas ficaram, e quando eles olham para a marca, o sentimento não é de tristeza, mas de alegria. Por quê? Porque a missão foi cumprida, aleluia. O evangelho naquela cidade foi pregado, aquela casa recebeu a palavra do Senhor, aquele carcereiro, por exemplo, ele e a sua família receberam o evangelho, foram batizados, aleluia. Naquela cidade abriu-se uma igreja, ou seja, quando a missão é cumprida, aquelas marcas somente trazem memória de alegria. É verdade que nós reconhecemos que houve um sofrimento, nós reconhecemos que houve uma perseguição, nós reconhecemos que houveram problemas, que Deus permitiu que estivessem na nossa caminhada, porque é natural que seja assim, aleluia. Não é natural a aprovação e Ele tem o poder e o direito de nos provar. Não é natural, ou seja, é circunstancial, ele quis fazê-lo. Mas há muitas coisas que são naturais, são sofrimentos naturais e outros espirituais, de ataques espirituais das trevas. No entanto, as marcas que fiquem para nós no dia de hoje, quando nós olhamos para ela no passado, são uma alegria. Por quê? Porque hoje nós estamos na posição de vitória. Se nós, por acaso, estivermos em um momento de batalha agora, onde as marcas estão sendo geradas neste momento,
tenhamos confiança em nome de Jesus. Cantemos ainda como Paulo cantava os hinos. Mesmo com dor, eu posso imaginar, mas com alegria de alma. Orando e intercedendo pela vitória na missão, porque se nós entendemos que o nosso sofrimento é por esta causa, aleluia, nós precisamos da vitória na causa, e Jesus foi vitorioso, aleluia, aleluia. Ele se entregou, ainda que ali no Getsemane, ele chegou a falar ao Pai: se possível for, passa de mim este cálice. No entanto, a vontade do Pai, diz o texto de Isaías, ao Pai agradou moê-lo para que ele levasse sobre o seu corpo o meu e o seu pecado. Ele foi vitorioso, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Agora aquelas marcas eram alegria para os seus discípulos, que nós possamos encontrar força, aleluia, no tempo da luta, no tempo que estas marcas estão sendo geradas, seguros que amanhã nós olharemos para ela, lembrando-nos, alegrando-nos pela vitória que Deus nos concedeu. E se algum de nós tem no passado algumas, 1, 2, 3, eu não sei quantas destas marcas, como não é verdade para nós nos lembrarmos e agradecermos a Deus neste dia, que estas marcas são memórias, aleluia. No entanto, o Senhor tem dado vitória. Alegremo-nos no nosso Deus. Amém.